Sabe quando a gente clica em algo, faz uma compra ou manda uma mensagem? Tudo isso deixa um rastro digital. Nossos dados pessoais acabaram virando uma das moedas mais valiosas do mundo. Mas quem é que controla essas informações? Quem define as regras do jogo? Pois é, no Brasil agora existe um manual para isso e é ele que a gente vai desvendar hoje. Então vamos lá. Essa aqui é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ou como todo mundo conhece, a LGPD. Ela foi sancionada em 2018 e, olha, não é só mais uma lei no papel. Ela é um verdadeiro marco que criou pela primeira vez um padrão único, nacional, para como os nossos dados pessoais devem ser tratados. E é justamente essa a pergunta que a LGPD veio para responder. Pensa bem. Antes dela, o cenário era meio bagunçado, sabe? Com regras espalhadas, nem sempre muito claras. A lei chega para tentar reequilibrar essa balança e devolver o controle para quem é o verdadeiro dono da informação, cada um de nós. A nossa conversa hoje vai passar por 6 pontos bem importantes. A gente começa entendendo o porquê da lei, depois define o que são dados pessoais, explora as regras do jogo, os direitos e deveres de cada lado, dá uma olhada nas consequências e, por fim, a gente entende o impacto maior de tudo isso. Bom, primeiro ponto. Qual é a essência da LGPD? Uma forma fácil de pensar nela é como um manual de instruções que diz como os dados pessoais têm que ser tratados aqui no Brasil. E a regra é clara, vale para todo mundo, da lojinha online pequena até o banco gigante e até mesmo para os órgãos do governo. Não escapa ninguém. E aqui está o pulo do gato. O foco da lei vai muito além da tecnologia. O negócio é proteger direitos fundamentais. O propósito dela é garantir a nossa liberdade, a nossa privacidade e o nosso desenvolvimento como pessoas. No fundo, não é uma lei só sobre dados, é uma lei sobre cidadania na era digital. Beleza! Agora vamos para o coração da lei para entender exatamente o que ela protege. Afinal, o que a LGPD chama de dado pessoal? A definição oficial, como está aqui, é bem ampla. E isso é de propósito. Dado pessoal é basicamente qualquer informação que, sozinha ou juntando com outras, possa identificar uma pessoa. As palavras-chave aqui são identificada ou identificável. E o mais interessante é ver como isso se aplica no nosso dia a dia. Não é só do nosso nome ou CPF que a gente está falando. Como dá para ver na lista, isso vai desde informações básicas de contato e identidade até dados de saúde, o histórico de compras, os rastros que a gente deixa na internet, como o endereço IP, e até a nossa biometria. Tudo isso é dado pessoal e está protegido pela LGPD. Ok, agora que a gente já entendeu o que é um dado pessoal, vamos ver como a LGPD define as regras para quem lida com essas informações. Não é só sair coletando dados, tem que seguir uns princípios bem claros. A espinha dorsal da lei são seus princípios. Dos 10 que ela tem, esses 4 são fundamentais. Primeiro, a finalidade. A empresa tem que dizer claramente por que é o dado. Segundo, a necessidade. Ela só pode pegar o mínimo indispensável. Terceiro, a transparência. Tem que jogar limpo e ser honesta sobre como vai usar a informação. E por último, mas não menos importante, a segurança. É obrigatório proteger esses dados de qualquer risco. Então, a LGPD acaba criando uma via de mão dupla. De um lado, o titular dos dados, ou seja, nós, ganhamos direitos novos e bem poderosos. E do outro, as empresas e os órgãos públicos assumem responsabilidades novas e bem sérias. É aqui que a lei, basicamente, nos dá superpoderes. Agora, qualquer pessoa pode chegar numa empresa e perguntar o que ela sabe sobre si. Dá para exigir a correção de um dado errado, pedir para apagar informações que não são mais necessárias e até mudar de ideia e retirar um consentimento que foi dado antes. É um nível de controle que a gente simplesmente não tinha. Já do outro lado do balcão, as organizações têm um dever de casa e tanto. Elas precisam, por exemplo, mapear todo o caminho que o dado faz lá dentro, ter uma justificativa legal para cada uso, nomear uma pessoa responsável só para cuidar da proteção desses dados e, algo crucial, ter um plano de emergência para caso aconteça algum vazamento. Tá, mas e se as empresas decidirem simplesmente ignorar tudo isso? Bom, a LGPD tem dentes e as consequências podem ser bem pesadas. Vamos ver o que está em jogo aqui. Olha só esse número, 50 milhões de reais. Essa é a multa máxima que pode ser aplicada por uma única infração. E mesmo que ela seja limitada a 2% do faturamento da empresa, esse teto altíssimo já é o suficiente para tirar o sono de qualquer diretoria. Mas a questão vai muito além do dinheiro.
Como a gente vê nessa balança, um dos maiores riscos é o dano à reputação, já que uma infração pode virar público. Por outro lado, a recompensa de estar em dia com a lei não é só fugir da punição. É sobre construir confiança com os clientes, organizar a casa e até ganhar uma vantagem no mercado que valoriza cada vez mais a privacidade. Para a gente fechar, é super importante ter a visão de que LGPD não é um obstáculo ou um monte de burocracia. Muito pelo contrário, ela tem que ser vista como uma base, um pilar fundamental para o nosso futuro digital. Essa frase aqui resume a ideia perfeitamente. Para a economia digital crescer e dar certo, as pessoas precisam confiar que suas informações estão seguras. A LGPD cria as regras do jogo para essa confiança existir, permitindo que a inovação continue, mas de um jeito seguro e ético. E com isso, fica a reflexão, né? A lei deu as ferramentas, estabeleceu as regras, mas a construção de um ambiente digital que seja de fato seguro depende de todo mundo. Das empresas, que precisam aplicar as regras, do governo, que precisa fiscalizar, e de cada cidadão, agora mais ciente dos seus direitos. A jornada só está começando.